A máquina incrível, nosso corpo humano. O corpo humano é uma maravilha da natureza. É uma máquina complexa e fascinante, capaz de realizar uma variedade impressionante de funções. Para entender como essa máquina funciona, precisamos conhecer sua anatomia. A anatomia humana é o estudo da estrutura do nosso corpo. Ela nos permite entender como as diferentes partes do corpo se encaixam e trabalham juntas. É como desvendar um quebra-cabeça, revelando os segredos por trás da nossa existência. Compreender a anatomia é essencial para diversas áreas. Na medicina, por exemplo, o conhecimento anatômico é fundamental para diagnosticar e tratar doenças. Fisioterapeutas usam a anatomia para entender os movimentos do corpo e ajudar na recuperação de lesões. Atletas e treinadores esportivos se beneficiam do conhecimento da anatomia para otimizar o desempenho físico. Aprender sobre o corpo humano é uma jornada fascinante que nos permite conhecer a nós mesmos e a apreciar a complexidade da vida. Unindo as peças: células, tecidos, órgãos e sistemas. Imagine o corpo humano como uma casa. As células são como os tijolos, as unidades básicas que compõem tudo. Assim como os tijolos se unem para formar paredes, as células se agrupam em tecidos. Os tecidos são grupos de células semelhantes que desempenham uma função específica. Existem 4 tipos principais de tecidos no corpo humano: epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. Os tecidos, por sua vez, se organizam para formar órgãos, como o coração, os pulmões e o estômago. Os órgãos são como os cômodos da casa, cada um com sua função específica. O coração, por exemplo, é responsável por bombear o sangue para todo o corpo, enquanto os pulmões cuidam da troca de gases. Finalmente, os órgãos trabalham juntos em sistemas, como o sistema cardiovascular e o sistema respiratório. Os sistemas são como os sistemas da casa, como o sistema elétrico e o sistema hidráulico. Eles garantem que todas as partes da casa funcionem em harmonia. Sustentando o corpo. O sistema esquelético. O sistema esquelético é a estrutura interna do nosso corpo. É como o alicerce de uma casa, fornecendo suporte e proteção para os órgãos internos. O esqueleto é composto por ossos, que são estruturas rígidas e resistentes. Os ossos se conectam uns aos outros por meio de articulações, que permitem o movimento do corpo. Além de fornecer suporte e permitir o movimento, o sistema esquelético também protege os órgãos vitais. As costelas, por exemplo, formam uma caixa protetora ao redor do coração e dos pulmões. O crânio protege o cérebro, enquanto a coluna vertebral protege a medula espinhal. O sistema esquelético é essencial para a nossa sobrevivência, garantindo a integridade do nosso corpo. Movendo a máquina, o sistema muscular. Os músculos são os motores do nosso corpo, permitindo que nos movamos, respiremos e até mesmo sorriamos. O sistema muscular é composto por diferentes tipos de músculos, cada um com sua função específica. Os músculos esqueléticos, como o nome sugere, estão ligados aos ossos e permitem o movimento voluntário do corpo, como andar, correr e levantar objetos. Os músculos lisos, por outro lado, são encontrados nas paredes dos órgãos internos, como o estômago, os intestinos e os vasos sanguíneos. Eles são responsáveis por movimentos involuntários, como a digestão e o controle da pressão arterial. O músculo cardíaco, como o próprio nome indica, é encontrado apenas no coração e é responsável por bombear o sangue para todo o corpo. Section 5. Mensagens rápidas. O sistema nervoso. O sistema nervoso é a central de comando do nosso corpo, responsável por receber, processar e transmitir informações. É como a rede elétrica de uma casa,
transmitindo sinais elétricos para controlar todas as funções do corpo. O sistema nervoso é composto pelo cérebro, medula espinhal e nervos. O cérebro é o órgão mais complexo do corpo humano, responsável por funções como o pensamento, a memória, a linguagem e o controle dos movimentos voluntários. A medula espinhal é um longo cordão nervoso que se estende do cérebro até a região lombar, transmitindo sinais entre o cérebro e o resto do corpo. Os nervos são como fios que se ramificam a partir do cérebro e da medula espinhal, transmitindo sinais para os músculos e órgãos do corpo. Section 6. Combustível para a vida. O sistema cardiovascular. O sistema cardiovascular é a rede de transporte do nosso corpo, responsável por levar oxigênio e nutrientes para as células e remover os resíduos. É como o sistema de encanamento de uma casa, transportando fluidos vitais para todas as partes do corpo. O sistema cardiovascular é composto pelo coração, vasos sanguíneos e sangue. O coração é um órgão muscular que bombeia o sangue para todo o corpo. Os vasos sanguíneos são tubos que transportam o sangue. E o sangue é o fluido que carrega oxigênio, nutrientes, hormônios e células de defesa do corpo. O sistema cardiovascular é essencial para a vida, garantindo que todas as células do corpo recebam o oxigênio e os nutrientes de que precisam para funcionar. Section 7. Respirando para viver. O sistema respiratório. O sistema respiratório é responsável por levar oxigênio para o nosso corpo e remover o dióxido de carbono, um gás residual produzido pelas células. É como o sistema de ventilação de uma casa, garantindo a qualidade do ar que respiramos. O sistema respiratório é composto pelos pulmões, vias aéreas e músculos respiratórios. Os pulmões são órgãos esponjosos localizados na caixa torácica, responsáveis pela troca de gases entre o ar e o sangue. As vias aéreas são tubos que conduzem o ar do nariz e da boca até os pulmões, e os músculos respiratórios, como o diafragma, são responsáveis por inflar e desinflar os pulmões durante a respiração. Section 8. Abastecendo o corpo. O sistema digestivo. O sistema digestivo é responsável por transformar os alimentos que ingerimos em nutrientes que o corpo pode absorver e utilizar. É como a cozinha da casa, onde os alimentos são preparados para serem consumidos. O sistema digestivo é composto por uma série de órgãos, incluindo a boca, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso. A digestão começa na boca, onde os dentes trituram os alimentos e a saliva inicia a quebra química dos carboidratos. O alimento é então engolido e passa pelo esôfago até chegar ao estômago, onde é misturado com ácidos e enzimas digestivas. No intestino delgado, os nutrientes são absorvidos pelo sangue, enquanto os resíduos não digeridos seguem para o intestino grosso, onde a água é absorvida e as fezes são formadas. Section 9. Desvendando o corpo. Avanços na anatomia humana. A tecnologia tem revolucionado o estudo da anatomia humana. Novas técnicas de imagem, como a ressonância magnética e a tomografia computadorizada, permitem aos médicos visualizar o interior do corpo humano com detalhes sem precedentes, sem a necessidade de cirurgias invasivas. Essas tecnologias ajudam a diagnosticar doenças, planejar cirurgias e acompanhar a recuperação dos pacientes. Modelos anatômicos tridimensionais, criados a partir de dados de imagens médicas, oferecem aos estudantes de medicina e aos profissionais de saúde uma maneira interativa e realista de explorar o corpo humano. Essas ferramentas de aprendizado virtual permitem que os alunos dissecem órgãos virtuais, explorem sistemas do corpo em detalhes e simulem procedimentos médicos, aprimorando sua compreensão da anatomia humana e preparando-os melhor para suas carreiras médicas. A anatomia humana é uma área fascinante e em constante evolução.
Quanto mais aprendemos sobre o nosso corpo, mais podemos apreciar a complexidade e a beleza da vida. Continue explorando, continue aprendendo, e nunca deixe de se maravilhar com a máquina incrível que é o corpo humano.